Bom, Osmar, uma vitória importante, principalmente na questão de remobilização do Internacional, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, primeira vitória após saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, mas eu não tenho como não te perguntar sobre uma nova expulsão que sofre o time do Inter. Foi a terceiro jogo consecutivo que o Inter termina com 10 homens. Queria que tu fizesse essa análise do porquê que isso está acontecendo, tomada a decisão de errada dos jogadores. Muito obrigado. Na realidade, se a gente analisar as situações, elas têm características diferentes, é uma situação seguinte, a gente precisa corrigir, a gente vai saber disso. Foi tratado já no nosso fechamento também. Mas o prejuízo que ela traz é uma sequência, a questão física, jogos do equipamento, que precisa sobrecarregar, mas são coisas que a gente vai tratar internamente para poder resolver esse problema. Oi, Osmar, não sei se você vai repetir a resposta anterior porque o som estava ruim para nós. Ou se eu sigo daqui. Eu espero uma orientação de vocês. Bom, eu vou daqui então. Vocês estão me ouvindo aí? Estou chegando aí? Então tá. Muito bem. Osmar, o Inter hoje teve transpiração, teve dedicação. O Inter aparentemente correu como há bastante tempo não corria. Isso chamou atenção, a dedicação dos jogadores. E eu não tenho como não te perguntar, porque chama atenção o jogo do Vitória e o jogo de hoje, eles foram bem diferentes, né? Eu quero te perguntar, você que trabalha no dia a dia, trabalhou com a comissão do Ramírez, conhece o vestiário, trabalha diariamente com as pessoas no vestiário do Inter, você acha que os jogadores não compraram a ideia do técnico anterior e talvez em algum momento tenha faltado, não sei se compreensão, dedicação, e por que hoje o Inter conseguiu não só ter um bom resultado, mas parece que mostrou algo a mais? O Inter jogou com algo diferente que há algum tempo nós não víamos do time do Inter. Obrigado. Todo profissional que passa num clube de futebol, ele deixa um legado, ele deixa coisas que, bem aproveitadas, podem auxiliar no processo de qualquer equipe. O Miguel e sua comissão técnica fizeram isso, deixaram condições para que a gente possa usar isso como um trampolim para evoluir. A gente tem que entender que esse processo de mudança na nossa cultura, ela se torna normal em alguns momentos, não deveria, mas é. E eu não vejo como a equipe se entregando mais. Eu acho que os jogadores sabem da sua responsabilidade. Normalmente se reflete isso no treinador quando há uma sequência de resultados que não são os esperados. Mas os jogadores sabem da sua necessidade de também dar a sua prova. E eu acho que hoje eles fizeram isso contra o Vitória também, correram muito com um jogador a menos. A realidade é que o Vitória acerta alguns chutes que acabam nos tirando da competição, mas hoje a gente conseguiu controlar bem, trancou bem a frente de área para que isso não acontecesse. O Bahia tentou alguns chutes de longa distância que não acertou o nosso gol e os cruzamentos estavam muito bem controlados. Tá sem o som dele para mim, Tuti. Continua sem te ouvir. Osmar, primeiramente, boa noite, parabéns pelo resultado. E diante de um processo que você mencionou agora, com relação a tudo que pode vir a auxiliar diante de resultados, do desempenho de uma equipe, uma parte que chama muito a atenção tem relação justamente com esse ponto do psicológico dos atletas, né? Isso já não vem de agora, não vem do atual momento de 2021, já vem de muitos anos, já vem aí de trabalhos anteriores que não tiveram a sua participação, querendo ou não, na comissão técnica, claro. Mas analisando esse processo, hoje a gente vê mais uma expulsão, a 11ª na temporada, o que é um fator agravante, claro. Mas ainda assim, já pegando todo o rescaldo de outros anos, já determinando por agora, existe alguma avaliação por parte da comissão técnica? Isso eu já coloco junto com a direção, para que se converse e que se estabeleça, quem sabe, um departamento para reforço na área psicológica do clube, porque essas expulsões, elas talvez não sejam algo tão comum assim, e que estão acontecendo com certa frequência no clube aqui, no Esporte Internacional, Esporte Clube Internacional.
A gente, como eu falei anteriormente, os jogadores já sabem da sua parcela, a gente tem sim a ideia de trabalhar isso, mas a gente não pode esquecer jamais que o Internacional vem de um final de temporada extremamente desgastante, lutando por um título brasileiro, que emocionalmente interfere diretamente nesses jogadores dentro do campo. Fomos à final do Campeonato Gaúcho também em decisões sem tempo para que eles pudessem respirar. E a gente tem que entender que são seres humanos que sofrem também quando o momento não é bom, que se sentem pressionados quando o momento não é bom. A gente precisa dar suporte, apoio, e eles sabem daquilo que eles devem fazer dentro do campo, e com certeza isso vai ser estancado o mais rápido possível. Boa noite, Osmar. Seguindo um pouco nessa linha das expulsões, o Internacional, como já mencionado, teve 3 expulsões nas últimas 3 partidas e também sofreu algumas derrotas duras ao longo das últimas semanas. Eu queria saber de ti se é possível observar alguma carência no aspecto mental da equipe e quais são as atividades do clube em relação ao acompanhamento psicológico dos atletas. Obrigado. Eu particularmente gostaria de estar respondendo as perguntas sobre o jogo, né? Já é a terceira pergunta que eu respondo de caráter emocional. Eu acabei de dizer que a gente sim está nesse processo de decisões acumuladas, e isso interfere em qualquer um. Certamente interfere em nós, que somos profissionais que estamos fora do campo, e muito mais nos atletas que estão dentro do campo. A gente tem trabalhado, tem conversado, tem agido para que isso minimize o mais rápido possível. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Tem conversado, tem agido. Boa noite, Osmar. Primeiramente, dizer que é uma alegria te ver mais uma vez como técnico do Inter, por ser um profissional qualificado, formado dentro do Internacional, auxiliar de ases dos treinadores de futebol do Brasil. São vários nomes, tu é um deles. Mas sobre o jogo especificamente, gostaria que tu comentasse a conversa de intervalo, porque me parece que houve claramente uma mudança tática quando tu dobrasse a marcação, auxiliando o lado direito de defesa do Inter, com o Yuri Alberto retornando, e logo em seguida, com a expulsão, o Yuri Alberto passou a fazer um trabalho duplo em campo, de atacante e retornando para reforçar a marcação pelo corredor direito defensivo do Inter. E aí ele se extenuou, que até seria natural, entrou o Caio fazendo a mesma função. E depois ainda colocando o Edenilson para fechar mais aquele lado com o Lindoso na primeira volância. O Internacional teve poucos ataques, uma chance de gol clara do Bahia, mas correu mais riscos por este lado que tu tratasse de fechar na conversa de intervalo. Boa noite, prazer ouvi-lo. Boa noite, Hernani. É sempre muito bom falar contigo também. Nos conhecemos de longa data. A gente já tentou, a gente percebeu que o Bahia estava criando bastante perigo pelos lados do campo, né, com cruzamentos desde a primeira etapa. A gente alterou já a estrutura de posicionamento ainda no meio do primeiro tempo, colocando o Yuri já para fazer a contenção do lateral esquerdo do Bahia. E quando a gente perde um jogador no segundo tempo, naturalmente, a responsabilidade do Yuri do lado do campo, junto com o Heitor, e do Patrick com o Léo Borges, ela aumenta. E a gente conseguiu, então, para que o Johnny e o Edenilson não precisassem se expor tanto, a função defensiva desses dois jogadores foi muito importante para que a gente pudesse ter êxito no resultado. À medida que eu percebi que a parte física foi sobressaindo, né, faltando energia para fazer do jeito que a gente esperava, a entrada do Lindoso foi decisiva, porque a gente começou realmente a ter segurança, inclusive na bola aérea. O Lindoso é muito bom nisso. E o Edenilson deixou de se desgastar com as transições que ele estava tendo que fazer no meio de campo, né? E essa característica ficou com o Caio e com o Tyson. Então, tudo foi no intuito de ajustar aspectos técnicos, táticos, mas também aspectos físicos. Boa noite, Osmar. Me escuta agora? Te escuto. Maravilha. Queria perguntar agora sobre um relato seu. Queria que você falasse como estava primeiro o vestiário, o elenco, o Grupo Colorado, no momento pós-eliminação da Copa do Brasil, e você agora comandando os treinamentos, e como foi o sentimento agora no vestiário pós essa vitória tão importante. Como qualquer eliminação, o vestiário estava triste, né? Sofrido, né? Os jogadores acreditavam muito que a gente poderia ter alcançado a próxima fase, era muito importante para a gente, jamais foi projetado não passar num jogo dentro de casa em que a gente tinha vantagem, então não tem outro vestiário que não um vestiário triste.
Um vestiário de jogadores que queriam que o resultado fosse positivo, queriam dar essa alegria para o torcedor, mas infelizmente, por circunstâncias de futebol, e por isso que ele é tão apaixonante, acabou que a gente não conseguiu ter êxito no jogo da Copa do Brasil. O vestiário hoje é um vestiário de jogadores que se sacrificaram, de jogadores que se doaram, que estão de parabéns pela sua disciplina tática, pela sua dedicação, pelo compromisso com a camisa do Internacional, e a partir disso, no final do jogo, a gente viu um vestiário bastante alegre, bastante consciente que a gente precisa dar passos importantes em rumo da evolução, mas um vestiário satisfeito com o rendimento e com a entrega de todos. Boa noite, Loss, parabéns pela vitória. No intervalo, tu arrumou a equipe, tentou ajeitar o que estava errado, e logo no começo teve a expulsão, que dá uma mudada, né? Vem aquele aspecto de novo dos últimos jogos, tomar a expulsão, levar virada, perder por mais gols. Como é que e o time, mesmo após a expulsão, continuou mais próximo de fazer o segundo gol que o Bahia. O Bahia até pressionou o Inter, mas não teve efetivas chances de gol, né? Exatamente. Eu acho que a dedicação dos jogadores, o compromisso com a organização, a disciplina tática, as trocas que a gente conseguiu para energizar os setores do campo em que a gente sentia que estavam começando a se tornar frágeis, foram decisivos para isso, né? Eu acho que fica bem marcado no teu questionamento que mesmo com um homem a menos, as melhores oportunidades de gol foram nossas. Nós tivemos cara a cara pelo menos 3 vezes, né? Com o Edenilson e 2 com o Yuri e outra chute do Heitor. Ou seja, é um time que mesmo sabendo se defender bem, não deixou de, quando teve espaço e oportunidade, contra-atacar com bastante eficiência.